Olá, horrorizados. Aqui quem fala é o Matheus, e hoje nesse episódio vamos falar um pouco sobre algumas animações de terror. E hoje estamos aqui com a Laura, Oi, oi, galera. com o Patrick Boa noite, seguidores. Alguém para me prestar uma conta na Amazon? e com o Douglas. Fala aí, pessoal. Então, gente, vou começar falando um pouco sobre O Estranho Mundo de Jack, de 1993. O filme do Tim Burton. Muita gente não sabe, mas ele foi dirigido pelo Henry Selick, o mesmo diretor de O Estranho Mundo de Coraline. E esse era um projeto muito pessoal para o Tim Burton, mas devido à agenda dele na época, ele não conseguiu dirigir pessoalmente. Mas como a história era dele, ele sempre estava ligando e conversando com toda a equipe, com todo mundo que estava envolvido nesse projeto. Então, tudo começou quando o Tim Burton fechou um contrato de 2 anos com o estúdio de animação da Disney, assim como o Harry Selick na época. Eles se conheceram lá, inclusive. Então, o Tim Burton desenvolveu essa história do esqueleto que atravessava da Terra do Halloween para a Terra do Natal. Daí ele apresentou para a Disney essa história, mas as ideias dele não condiziam com o padrão de Walt Disney na época. E isso foi um dos motivos que ele saiu da Disney. Então, depois de um tempo, depois que o Tim Burton começou a fazer mais sucesso com os filmes Os Fantasmas Se Divertem e Batman, a Disney voltou atrás e quis produzir o filme dele. Mas, como ele sabia que o filme não tinha o estilo da Disney, ele quis garantias de que a Disney não ia alterar a história dele, nem os traços dele, nem as ideias dele para o filme. Então a Disney aceitou e concedeu a ele 18 milhões para ele fazer o filme. Mas na época, como o primeiro filme do Batman tinha feito muito sucesso, ele já estava para produzir uma sequência. Então ele chamou algum dos amigos dele para ajudar ele nesse projeto. Ele chamou o Harry Selick para dirigir e ele adorou a ideia, porque stop motion é a melhor maneira que ele acha para fazer animação. Inclusive, na época, ele já tinha feito vários comerciais para MTV. E na época, o Tim Burton estava em Los Angeles, dirigindo a sequência do Batman, e o filme foi construído e gravado em São Francisco, a mais de 800 quilômetros de distância dele. Então a Disney mandou uma das suas produtoras para São Francisco com os 18 milhões e o prazo de 2 anos para o filme ser feito. Mas stop motion para quem não conhece, é um trabalho muito difícil. Ele demora muito mais do que uma simples animação feita em desenho. Eles gravaram mais de 1 minuto, apenas, né? 1 minuto por semana, então é muito mais demorado. E algumas regras que o Tim Burton deu para produzir a cidade do Halloween era que as cores deveriam ser preto, branco e laranja, e não poderiam ter nenhum ângulo reto. Um ângulo reto para ele é um ângulo errado. O estilo e a visão de arte dele é sempre ao contrário do normativo. Então eles começaram a trabalhar. Eles já estavam filmando há quase um ano, mas para fazer o filme que eles queriam, iam precisar de muito mais que 18 milhões. Então a produtora que estava com o pessoal na época, ela pediu uma lista para eles sobre possíveis cortes no filme, mas ela entregou o filme completo para a Disney. Então os executivos viram o filme e eles amaram de primeira. Então aí foi que ela soltou a bomba. Ela disse para eles que aquele filme que eles tinham acabado de ver custava 24 milhões de dólares. E eles ficaram espantados. Então ela apresentou os possíveis cortes no filme que eles deveriam fazer, supostamente, e eles não quiseram cortar absolutamente nada do filme. Eles sabiam que iam estragar o filme se cortassem as partes, então eles concederam mais 6 milhões para a produtora. Então ela voltou para São Francisco e contou a boa notícia para todos os envolvidos. Então o Tim Burton foi até São Francisco para supervisionar a parte final do filme, e depois de 2 anos o filme finalmente foi entregue e eles lançaram no cinema, um orçamento final de 24 milhões.
O filme é do Tim Burton, mas ele foi dirigido pelo Henry Selick, mas na época eles colocaram como se fosse do Tim Burton, apenas do Tim Burton, porque ele estava muito estourado em Hollywood, por causa dos filmes dele que ele tinha feito. Então, O Estranho Mundo de Jack foi um filme que de início não fez muito sucesso entre as pessoas, apesar dele ter arrecadado 50 milhões na bilheteria mundial. De início ele não era um filme que as pessoas quisessem rever, ele foi criando mais fãs ao passar dos anos, e assim como outros, ele se tornou um grande clássico cult da cultura pop. A Disney só deu devido valor ao filme mais de uma década depois, com o crescimento dos fãs por causa do termo cult, e ela começou a produzir mais VHS por causa das locações. O material promocional do filme só foi crescendo muito mais a cada ano. Então eles começaram a fabricar mais brinquedos, enfeites, camisas, toalhas, chaveiros, atrações de parques e até alguns musicais do filme. A cada Halloween que passava, esse filme se tornava muito mais famoso e mais lucrativo para Disney. Então ele se solidificou oficialmente como um bom filme. E para quem não conhece O Estranho Mundo de Jack, esse filme conta a história do Jack. Ele é o rei do Halloween e ele conhece a cidade do Natal e fica maravilhado com aquilo. E ele tenta fazer um Natal, mas de uma maneira mais horrorizada, de uma maneira voltada mais pro Halloween, o Halloween que ele tá mais acostumado a fazer como sempre. E esse filme pode ser considerado tanto para o Halloween quanto para o Natal. Acho que esse é um único filme que envolve ambas as celebrações e que funciona de uma maneira muito boa. Eu acho ele incrível e recomendo ele sempre. É um dos meus preferidos da época de Halloween e Natal. E vocês gostam dele também? Já viram? O que acham? Gosto também, é das minhas animações favoritas. Inclusive, eu tinha uma camiseta do Jack. E esse filme é realmente muito bom. E é igual você falou, funcionam para ambas as datas. Geralmente eu Sim. gosto de assistir perto do Natal. Sim. Eu gosto mais de assistir perto do Halloween. Eu A estou assistindo diferença. agora, amigo, pela primeira vez. Eu Enquanto você gosto muito. falava, eu dei play no filme. É muito bom esse filme. E Sim. as músicas são incríveis, né? Sim. Aham. É verdade, Marcaram. vamos fazer um post de trilha sonora de animações de terror. É uma Muito boa. boa. É uma trilha muito boa. Sim. Então agora a Laura vai falar sobre a animação que ela escolheu para apresentar para vocês. Bom, gente, eu escolhi um filme que me marcou bastante quando eu era criança, que depois que eu fui assistir, tipo, um pouco mais velha, aí que eu fui notar que ele era realmente um filme, assim, de terror e que funciona bem como um terror, que é A Casa Monstro. Esse filme foi lançado em 2006 e dirigido por Jill Kennan. Para quem não conhece, a história é sobre um grupo de crianças, adolescentes, que falam que existe uma casa no bairro que é uma criatura perigosa, mas ninguém acredita. E o Dia das Bruxas está chegando e elas tentam descobrir uma forma de destruir a casa antes que ela faça mais mal ainda às pessoas, né? Aí, durante os personagens do filme, um que eu acho muito engraçado o nome é o Epaminondas, que é o senhor que vive na casa, né, que é o dono da casa. E tudo que cai no quintal ele pega ou a casa mesmo engole, né? Qualquer coisa que caia lá. Tanto que no começo do filme tem uma criancinha andando com um triciclo, ela acaba travando ali com uma folha no quintal da casa. E o Epaminondas sai gritando, pega o triciclo dela e leva pra dentro da casa. Ninguém pode chegar ali que ou o Epaminondas grita, berra, ou a casa vai engolir. Esse filme teve um orçamento de 75 milhões de dólares e uma bilheteria de 141,9 milhões. E ele funcionou bem, né? E, bom, se a gente for assistir hoje em dia, tipo, o adulto, a gente não vai achar, meu Deus, um terror. Mas se você colocar pra uma criança, eu acho que assustaria muito. Eu acho a história bastante interessante. Eu ia contar mais do filme,
pra dar detalhes, mas aí eu acho que fica mais interessante vocês assistirem sem saber do spoiler do final, que esse filme tem um plotzinho no final, né? Tipo, você descobre o porquê da casa ser do jeito que ela é. Que inclusive é bem bizarro. Não sei se todo mundo aqui assistiu, acho que o Matheus já assistiu, né? Ele gosta também. Vocês sabem do final? Sim, sim. Sim, é Acho. bizarro. Acho muito Sim, bizarro eu o tinha um final. DVD desse filme. Eu amava quando eu era pequeno. Sim, esse filme é muito bom. Pra quem quiser assistir, ele tá disponível na Netflix. Antes não tava, acho que ficou disponível recentemente. Vale muito a Inclusive, vou pena. até assistir depois. Assiste, amigo. Vale muito a pena. Dá até pra adicionar naqueles 30 dias de filme que a gente faz em outubro. Sim. Coloca na lista de Uhum. vocês pra assistir, porque é muito bom. E o do Vale a Matheus pena. também. De todo mundo aqui também, todos Nossa, os filmes é um bom. live action desse filme mais de terror mesmo seria tudo. Seria mesmo. Nossa, sim. Aham, Mas será que com certeza. funcionaria bem a casa, tipo, É, tem coisada essa assim? questão. A não ser Aí que eles façam custar. uma adaptação, né? Tipo, O CGI tem que ser bem bom. Uhum. sim. Tem que ser uma coisa bem produzida. Ou talvez isso aqui seja aquelas coisas que é pra ficar do jeito que tá. Ah, eu acho que um live action seria legal, mas realmente esse filme é melhor deixar Tem que saber bem como intacto. Se funcionaria. você for inventar de fazer alguma coisa, tem que fazer muito bem, né? É Sim. verdade. Tem que prometer e tem que entregar. Tem que prometer, tem que entregar. Ah, Sim. quem segue a gente no TikTok sabe que a gente postou esses tempos atrás um trechinho logo do início do filme. Então, se você não está ligado nas nossas redes sociais, vão lá seguir a gente, porque a gente tá postando muita coisa legal. Principalmente no Instagram, que tá tendo, tipo, muito conteúdo. Mas é É isso, é a isso. minha indicação. Breve e sucinta. Então, já que eu vou fazer uma apresentação breve e sucinta também, eu posso ser o próximo. Breve e Tá sucinta. bom. Você vai falar de Coraline, né, amigo? Isso, Coraline. Nossa, amo. É bom Vamos demais. lá. Vamos lá, falar da pequena garota Coraline. Gente, Eu chamo. Coraline Mundo Secreto, tá? Então é isso aí. E agora a gente vai seguir com a apresentação do Douglas. Isso. Então, gente, Coraline, o Mundo Secreto, é um filme de 2009, aí, dirigido pelo Henry Selick também. Ele foi um filme que foi lançado em 13 de fevereiro de 2009 e ele é baseado no livro do Neil Gaiman. Então, assim, a história, a sinopse dela é mais ou menos essa. Ao se mudar para uma casa nova, Coraline encontra uma porta secreta que a leva a um mundo diferente, onde tudo parece ser muito mais perfeito do que sua vida real. E aí, nesse mundo, os pais dela são mais atenciosos, mais amorosos e ela tem tudo o que precisa. Mas aí, o que parece ser um conto de fadas, acaba virando uma situação bem perigosa e esquisita, barra macabra. Então, para quem já viu, entendeu muito bem essa sinopse aqui, né? Que ela, basicamente, ela tem uma vida que não é vamos dizer, a ideal para ela, não é uma vida que ela queria como uma criança, né? Ela é criança, só que ela tem esses problemas em relação à atenção que ela não recebe dos pais. E assim, quando ela... Pode dar spoiler, né, gente? Pode falar, né? Acho que pode, amigo, se você quiser. Tá. E assim, dando um spoilerzinho aqui, ela, no meio, em um momento do filme, ela encontra uma portinha, uma porta pequena, que leva ela para um mundo paralelo, né? Só que nesse mundo paralelo tem o que ela precisa nos pais dela, que é tipo mais atenção, mais amor. Então, nesse outro mundo, nessa outra casa, ela encontra dois pais que têm botões nos olhos, né? São feitos com botões. E esses pais, eles são bem diferentes dos pais dela nessa questão de afeto. Eles dão mais atenção para ela, cuidam mais dela e tal. Só que no meio disso tudo é que entra o terror, né? Eu não vou falar muito, mas assim, a parte do terror, a parte mais sombria do filme, entra entre essa ligação entre o mundo real dela e o mundo paralelo, sabe? Que aí, mais pra frente, o filme vai mostrando realmente o que os pais querem fazer, esses pais do mundo paralelo, o que eles querem fazer com a Coraline, porque eles já tinham feito com outras crianças também, né? E a Coraline acaba encontrando essas crianças e acaba descobrindo o plano desses pais e essa ação fica nesse plano aí, né? Fica em cima dessa trama. É um filme muito bom, sabe? Eu vou falar só o básico aqui, mas eu vou mostrar umas curiosidades para vocês
agora também, mas assim, ficou com vontade de assistir, pode assistir que vale a pena, tá? E assim, umas curiosidades são que o filme foi baseado no livro do Neil Gaiman, como eu falei ali em cima, e ali em cima não, né? Falei ali antes. E ele foi o mesmo, ele é o mesmo autor do Sandman. E assim, essa animação, ela é considerada a primeira animação em stop motion pro formato 3D, no caso. E, inclusive, assim, ela até hoje foi o desenho mais longo já produzido usando essa técnica de stop motion. Então, assim, é uma coisa, como o Matheus falou lá antes, é uma coisa que dá muito trabalho, demora meses para ser pronto, né, para ficar pronto, porque realmente, como é um trabalho com frames, né, com quadros, assim, de fotografias, então acaba dando mais trabalho. Muito mais. Mas também é um trabalho que no final é bem bonito, é bem legal e você consegue ver, perceber o andamento da imagem, né? Que é mais pausado. Então você consegue perceber essa diferença e é uma outra forma bem legal, né? De você assistir filmes e no geral, assim, né? E outra coisa que é que o filme ele teve uma indicação para melhor animação no Oscar de 2010. Então, assim, o filme tem nome. O filme tem nome. O filme também teve o apoio de 500 pessoas, sendo que dessas 500 pessoas, 70 delas eram fabricantes de bonecos. Eu achei isso muito legal. Achei isso muito interessante, porque, pô, é uma coisa assim que tá ali, como é que fala? Tá ali mais próxima, né? O pessoal fabricante de boneco, no dentro desse filme é uma coisa que faz todo sentido. E achei muito interessante, bem, bem legal. Sei que é trabalhoso, imagino o trabalho que deve ter dado, mas foi uma coisa que ficou bem polida, assim, no final. Ficou muito bem feito. A animação, ela levou mais ou menos 4 anos para ficar pronta. E só o trabalho de fotografia levou 18 meses, gente. Então, assim, bastante tempo. Foi preciso 10 pessoas para fazer uma única boneca da Coraline. Só uma boneca da Coraline. Foi preciso 10 pessoas. E assim, só esse processo, ele demorou de 3 a 4 meses. Então, outra coisa aí que tomou um tempinho bom da produção toda para ser feita. E a última coisa aqui é que é uma coisa meio que tem uma ligação, que é uma coisa que é mais perceptível, né? Tem uma ligação com o filme lá do que o Matheus falou, do Estranho Mundo de Jack, é que a gema de ovo que a outra mãe, a mãe desse mundo paralelo, ela quebra e joga numa vasilha uma vasilha, né? Que ela quebra o ovo e joga numa vasilha. A gema desse ovo, ela forma a imagem do Jack Skellington, né, do Estranho Mundo de Jack. Então, assim, é uma coisa que você vê lá na hora. Pra quem viu o Estranho Mundo de Jack, primeiro vai perceber isso. Quem não viu não vai saber. Mas pode ser que já tenha visto alguma imagem do Jack, né, por aí na internet. E é tipo um easter egg, né? Acaba que é tipo um easter egg. E assim, gente, o que é que vocês têm pra falar sobre o filme? Essa foi minha apresentação sobre Coraline, que é um filme que vale a pena. Falando aqui de novo, vale muito a pena, tá? Assim como os outros aqui também. Mas vamos falar um pouco sobre ele. Todo mundo aqui já viu? Já vi, sim. Esse filme deve ser considerado um dos clássicos de animação terror, né? Uhum, sim, com certeza. E ele é muito bizarro também. E eu Eu acho que, sempre e eu acho que assisti também no seria cartão. interessante live action dele. Nossa, Ah, com muito. certeza. Seria muito bom. Eles conseguem botar a bizarrice no filme. Assim, criar um medo, né? Tipo, é uma animação, ok, aparentemente simples, mas assim, quando a gente vai assistir, a gente consegue sentir o medo, né, ali. Atenção. A tensão, né? Fica bem E nítido. a história é muito bizarra. Sim, gente. Não é uma história, Tipo, tipo, simples, bobinha, é né? complicada. Aquele negócio do olho de botão, cara, aquilo pega, hein? Nossa, sim. Quando ela A arranca forma, o outro pra botar esse. a Coisa. forma como ela criava a boneca para espionar a vida das crianças, Aham. para depois consertar no mundo dela, é muito bizarro. Nossa, é uma coisa de doido. É uma das partes mais assustadoras é quando é apresentado os fantasmas das outras crianças que ela tinha comido. Essa parte é muito bizarra. Sim. E também eu acho muito esquisito quando a mãe, né, se transforma nesse, sei lá, naquele, tipo, ela é desfigurada, né, e Sim. muda o rosto dela todo, o corpo todo. Nossa. Bate um medinho ali, gente. Não, e o personagem mais enigmático é o gato, né? Nossa, Sim. sim. Total. E aquele final ali, o final do filme daria uma boa sequência, né?
Sim, Mas acho que eu se eles acho que não pensassem vão. direitinho, daria pra fazer. Mas eu acho que também não vão fazer. O que podem fazer é o live action. Até agora acho que Uhum. ninguém comentou sobre, né? Sim, Ninguém falou sobre seria produzir um muito live bom. action. Ah, seria muito bom. E Se assim, fosse. acredito que a maioria das pessoas que viram iria no cinema de boa, assim, assistir, né? Também. Ah, eu iria, com Sim. certeza. Sim. Se Se fosse fosse lançado uma. corretamente, né? Sim, se Aham. também tivesse uma super produção, assim, ficaria muito bom. Sim. Pois é. Vamos fazer, galera? Vamos, 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 eu vamos, sou o gente. gato. vamos. Eu sou... Eu sou a mãe, eu sou a mãe. A mãe é do outro mundo. A mãe má. A Seria mãe muito má. bom. É isso, gente, ó. Ouvintes aí que não assistiram ainda ao filme, podem ver, tá? Podem ir sem medo e vocês não vão se arrepender. Amigo, É esse isso. filme tá disponível em algum streaming? Ai, sabe que Acho eu que não no sei, Netflix, cara. não. Não sei. Acho que tinha. Quando eu vi, acho que foi na Netflix mesmo. Mas faz muito tempo, então não sei atualmente, né, da Netflix como é que tá. Mas Eu acho que não tá pode ser mais que na tenha ainda. Netflix. Eu vi uma vez ele tava no YouTube. Mas É, qualidade YouTube boa? tem isso também, que às vezes ele libera, assim. Tem uns que estão na qualidade boa. Sim, Acho que o é. Estranho do Mundo de Jack tá lá também, né? Tá Acho que sim. tem. Tá, Ah, ele tá então. completo e dublado no YouTube agora. Então, Hum. gente, 10 de 10, tá? Tá livre aí pra todo mundo assistir, sem desculpa. Ah, muito bom. E agora vamos passar para o Patrick falar sobre o filme dele. Gente, então eu escolhi uma animação que está disponível no YouTube, né? Um curta animado que se chama Missing Halloween, no caso Procurando Halloween, que vocês podem assistir de graça no YouTube, tá? A animação foi lançada em 30 de outubro de 2015 e ela possui mais de 28 milhões de visualizações e 1 milhão de likes no YouTube. Então, a animação é bem legal porque elas passam no Halloween e mostra um garoto que faz uma amiga no Halloween, né? Aí, aos poucos, a gente vai acompanhando o Halloween ao longo dos anos desse menino e chega em um determinado ano em que ele sai pra pegar doces de novo e a mãe dele tira uma foto dele e da amiga. Aí, eles partem pra pegar doce, mas ele fica pedindo pro pessoal botar doce no pote da amiga dele. Só que ninguém coloca bala no pote da amiga dele, só coloca bala no pote dele. E aí eles partem, né, pra pegar doce. Assim que eles voltam, a mãe dele tá conversando com um psiquiatra e o pai do garoto. Aí acabam dando pra ele um atestado de amigo imaginário, que aquela garota nunca existiu. Por isso que ninguém dava doce pra ela, nem os pais deles viam. Aí ele começa a surtar e entra numa floresta junto com a menina, né, a amiga imaginária. Aí ele passa pela floresta e lá tem um monte de armadilha de urso. E aí, ao decorrer da noite, os pais dele encontram ele nessa floresta e descobrem que a amiga imaginária dele era uma garota desaparecida que estava morta ali na floresta por uma armadilha de urso. É isso, gente, a animação. É um curta. Nossa, pesada a história. A história é bem pesada. Eu É, acho que eu nunca assisti o, esse. Assiste, gente, o plot vem no final, né? E parece uma animação boba no início. Aí fica mais tenso ainda quando mostra o que aconteceu com a menina, o corpo dela podre na árvore. Credo. Ui. Pesado, hein? Mas Vou tem ver. no YouTube, amigo? Tem, É no amiga. YouTube. Eu vou mandar o link pra vocês. Manda. É bem curtinho, ela Beleza. tem uns 15 ou 10 minutos, mas vale muito a pena. Eu gosto dessa animação, ela é bem famosa. Manda que depois eu quero ver. É isso, gente. Quem quiser assistir, ó, tá disponível no YouTube de graça. E vale muito a pena. Um curta muito bom e eu recomendo demais. Vou ver. Vou ver também. Também vou ver. Assim que você me mandar o. Mandei lá. Chegou. Veio aí. Então, gente, agora a gente vai ficar com uma parte do Gali. E não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente. E é isso, gente. Obrigado por escutar até aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. E é isso, valeu. Tchau, Valeu, gente. galera. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gali. Eu não consegui participar da gravação desse episódio, mas eu quis deixar aqui minha contribuição para vocês, né? Eu não vou dizer que é um filme, porque não é, mas ele tem basicamente a duração de um filme, que é por volta de 1h40, 1h45, que é uma minissérie de 10 capítulos, lançado pela Cartoon Network. Sim, pela Cartoon. Bem diferente, né? E chama O Segredo Além do Jardim. É uma minissérie
muito, muito boa, de 2014, que, como eu disse, tem 10 episódios de mais ou menos assim 10 a 12 minutos de episódio, e ela conta a história de dois irmãos, o Wirt e o Gregory, né? Esses dois irmãos, eles acabam se perdendo numa floresta muito bizarra, muito escura, misteriosa, que é conhecida como Desconhecido, né? E aí muitas coisas estranhas acontecem com eles, né? Na passagem deles por essa floresta. Cada episódio eles vão encontrando, vamos dizer, um reino, vamos dizer, diferente, uma dimensão, assim, sabe, diferente. E aí, né, acompanhados com ele, estão dois personagens muito engraçadinhos, muito fofos, né? Um sapo de estimação do Gregory, né, que é o irmãozinho mais novo, e um passarinho chamado Beatrice, né, que ela é muito fofa também, mas ela é muito inteligente, e ela é meio rabugenta também, então é engraçado. E aí eles tentam, juntamente com esses dois personagens, né, esses dois animais, encontrar um caminho para casa. Só que eles, assim, passam por situações muito bizarras. Não é, assim, uma coisa super amedrontadora, mas é uma coisa bem, assim, sinistra. E aí eles tentam fugir de uma criatura que existe nessa floresta do desconhecido, que é a fera, né? The Beast, que eles falam na série, que é um ser maligno que vive nessa floresta e todo mundo tem medo, enfim, né? Gente, essa série, ela é muito boa, sério, foi uma indicação do meu grupo de cinema que eu tenho, de que a gente faz debate semanalmente, e caiu esse tema aí. Não lembro qual foi o tema, mas caiu esse tema e um dos mediadores escolheu esse. Ele é tipo como se fosse uma história de conto de fadas bem sombrio, né? Tem muitas nuances legais, tem muitos ensinamentos, tem uma parte filosófica também por trás da série. O final dela, que obviamente eu não vou contar nem nada do tipo, traz muita reflexão do que significa esse desconhecido, do que significa essa besta, né? Na verdade não é a fera, é a besta. Eu gosto de falar besta. Mas enfim, é que a fera tem uma tradução menos literal. Então o que significa essa besta? O que significa essa floresta? Qual que é a jornada desses dois irmãos? O que eles estão tendo que aprender lá? E por que eles passam por situações tão bizarras e amedrontadoras? É do mesmo criador de A Hora da Aventura, então quem gosta de A Hora da Aventura vai gostar dos gráficos, da história assim em si. E sério, é muito, muito bom. Muito boa, eu recomendo demais. Tipo assim, tem uma fotografia muito legal. A fotografia dessa minissérie, né? Que é como se fosse um filme. Ela tem um tom sépia. E é muito legal. Você consegue sentir a cor da fotografia, assim, emblemando com as cores das folhas da floresta e tudo mais. Então, tipo, se você fazer, assim, uma análise da jornada dos personagens dentro dessa floresta. Então é muito legal. Tipo, cada episódio de 10 a 12 minutos é basicamente um conto de fadas. Mas eles vão seguir na história deles até o final, né? Que a gente vê a história do lenhador, da besta, dos irmãos, da Beatriz e de tudo mais. Eu amo essa série, essa minissérie, né? Esse filmezinho aí. Recomendo, né? Pra você descobrir qual que é esse segredo além do jardim. E é isso. É muito bom. Não vou fazer uma análise filosófica aqui, porque senão vou dar spoiler. Mas, assim, recomendo pra... Não tanto pra criança, adolescente, adulto, qualquer um vai gostar desse filme, dessa minissérie. E é isso, gente. Obrigado por terem ouvido e obrigado por acompanhar esse episódio do podcast. Um beijo. Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Essa minissérie está disponível ela é da Cartoon Network, mas ela está disponível na HBO Max, tá? Muito gostosa de assistir, você não vai gastar mais de 1h45 assistindo, você tá pra ver uma cartada todos os episódios, e é isso, é uma boa aula de psicologia, de medo, de superação, de jornada, enfim, quando vocês assistirem vão saber. Obrigado, gente.